uma empresa para estar cotada em mercado tem que querer, não é? Primeiro que nada tem que querer ter fazer esse caminho, não é? E o que a Bolsa traz às empresas? Traz essencialmente três coisas. Primeiro, financiamento, não é? Normalmente as empresas que escolhem abrir o capital em mercado, não é? Portanto, ou seja, aceder aos investidores, todos nós, para se financiarem, é porque precisam de capital para investir e para crescer. Portanto, as empresas que têm maior potencial de crescimento, maior ambição de crescimento e precisam de capital para fazer esse investimento são aquelas que normalmente procuram a Bolsa. Se vocês pensarem nas empresas mais disruptivas, mais inovadoras, maiores empresas do mundo neste momento, as Googles, as Amazons, as Facebooks, as Ubers, as Atos, as Adyen, enfim, na Europa, nos Estados Unidos, estão todas cotadas em bolsa. E porquê? Porque elas enfrentaram desde muito cedo um problema de financiamento massivo, que é elas tinham a ambição de crescer muito rapidamente, se tornarem grandes empresas globais e precisaram de montantes massivos de capital para fazer. E a forma mais adequada de angariar e mais rápida de angariar esses montantes enormes de capital é precisamente através do mercado, porque estando cotado em mercado tem acesso a investidores hoje em dia de todo o mundo, porque os mercados estão completamente interligados, seja onde for que a empresa seja cotada. Seja em Lisboa, ou em Nova Iorque, ou em Paris, ou em Oslo, os investidores, quando são boas empresas, chegam lá independentemente do mercado onde a empresa se vai cotar. E, portanto, primeiro aspecto muito importante são empresas que precisam de financiamento. Depois, são empresas que precisam, muitas vezes, também de visibilidade e credibilidade, porque muitas vezes são empresas que têm produtos de retalho, por exemplo, empresas retalhistas tipicamente, as Jerónimos Martins ou as Sonais, e portanto estar cotado dá-lhes uma grande visibilidade junto dos cidadãos em geral, porque os jornalistas cobrem mais as empresas cotadas, depois há os analistas que cobrem as empresas cotadas, os cidadãos em geral acompanham as empresas cotadas, portanto são empresas com muito mais visibilidade e também ganham credibilidade, por exemplo, para negociarem com fornecedores internacionais ou com grandes clientes em determinados setores, isso é muito importante. Aliás, há até, por exemplo, em concursos públicos de adjudicação de determinados serviços públicos em alguns países, têm uma majoração quando são empresas cotadas, porque à partida tem uma certificação de que são empresas mais estruturadas, mais transparentes, com as contabilidades devidamente organizadas e auditadas, e portanto são empresas que já têm um conjunto de práticas que são reconhecidas por isso. Portanto, são os três aspectos. E depois há um terceiro aspecto, são dois aspectos, portanto, financiamento, o segundo aspecto, a credibilidade e a visibilidade, e o terceiro aspecto muito importante é a liquidez. E o que é que isto significa, a liquidez? Significa que uma empresa cotada tem sempre um preço para as suas ações, para o seu capital. Primeiro, portanto, é uma referência de valor, o que é um elemento até disciplinador da gestão, não é? Ou seja, se as minhas ações caem, eu, gestor, começo a pensar, se calhar não estou a fazer bem o meu trabalho, portanto tenho que perceber aqui bem o que é que se está a passar, e se as minhas ações sobem, eu sou valorizado e tudo isso é importante. Portanto, depois, qualquer investidor que detenha ações pode comprar e vender em qualquer momento, não é? Quando as empresas estão cotadas, essa liquidez que o mercado proporciona é extremamente importante para um investidor. Portanto, eu hoje posso comprar ações, ou qualquer um de vocês, e podem vender amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a 6 meses, e sabem que têm ali sempre um mercado e que têm ali sempre um preço, que obviamente vai oscilar em função de várias coisas, mas temos um preço e podemos vender. E esse é outro aspecto muito importante que as empresas procuram, é que para determinados investidores é preciso dar liquidez. Por exemplo, nós temos uma empresa cotada que se chama Farm Invest, que é uma empresa que gera um conjunto de serviços para as farmácias portuguesas, e todos os
farmacêuticos eram acionistas dessa empresa, porque ela foi criada para prestar serviços às farmácias. E são milhares de farmacêuticos. E os farmacêuticos, legitimamente, a dada altura, queriam vender as suas ações ou queriam comprar e não tinham forma de o fazer. E então a empresa optou pela cotação em bolsa para precisamente dar essa liquidez para que eles possam comprar e vender, não só entre eles, como a outros investidores que, entretanto, possam querer entrar. E, portanto, perguntar-me-á, e depois o que é que as empresas têm que fazer para entrar em bolsa, não é? Portanto, isto é porque é que elas querem lá chegar. Agora, depois, não é só querer, nem só querer. Não é só querer, exatamente. Não é só ter esses 3 requisitos, ajuda, claro. Querer é o pontapé de saída. Querer é poder, neste caso. E portanto, se elas quiserem, elas chegam lá e podem. Naturalmente, obviamente, tem que ser empresas que tenham boas perspectivas, porque os investidores não vão investir em empresas que não tenham ou boas perspectivas de crescimento ou boas perspectivas de rendibilidade imediata, ou seja, de pagamento de dividendos. Mas precisam depois de cumprir algumas regras. Mas também não são muitas regras nem muito complicadas. Às vezes as pessoas têm um bocadinho o mito de que é complicado, mas não é assim tão complicado, e nós temos empresas muito pequeninas cotadas em bolsa e que cumprem todas as normas sem grande dificuldade. Mas, essencialmente, estamos a falar de 2 ou 3 coisas. Primeiro, têm que ter contas auditadas anualmente e têm que publicar um relatório de contas semestral. Portanto, estas são as prestações de informação obrigatórias, porque, obviamente, quem investe tem que saber em que é que está a investir e, portanto, o relatório de atividades e as contas são fundamentais para que qualquer pessoa possa avaliar a solidez financeira e a atividade em geral da empresa, as perspectivas, etc. Depois, há mais alguns elementos de informação que a empresa também tem que divulgar, que é chamada a informação que tem influência, ou que pode ter influência sobre o preço. Exatamente. Vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, uma empresa que decide comprar uma empresa cotada decide comprar outra empresa. Isso é uma informação que vai potencialmente alterar o negócio e, portanto, alterar o valor potencial da empresa. E, portanto, ela em determinado momento tem que divulgar essa informação também aos investidores, ao mercado. Portanto, contas, outra informação relevante, para além das contas, e depois tem que ter um diálogo com os seus investidores, não é? Ou seja, tem que ir informando com alguma regularidade os investidores da evolução do negócio. Por isso é que há o chamado Investor Day, não é? Todas as empresas têm um dia no ano onde fazem uma sessão como esta que nós estamos aqui a fazer. Agora são todas... Exatamente, estão a acontecer agora. Divulgar os resultados, agora são todas feitas online, não é? Anteriormente havia sessões presenciais, mas ultimamente são todas feitas online, onde a empresa, mais uma vez, explica como é que a atividade está a evoluir, face à concorrência, face às perspectivas, face às principais tendências, a sua solidez e rentabilidade financeira, e responde às perguntas dos investidores. Esse diálogo é muito importante, mesmo quando as coisas correm menos bem, e sobretudo quando as coisas correm menos bem, ainda é mais importante explicar porquê e o que é que se está a fazer para lidar com a situação. Isso é absolutamente fundamental. Muitos investidores não vendem as ações quando as empresas estão a passar um período menos bom. Até porque, eventualmente, se as venderem nesse momento, até podem perder, não é? E, portanto, eles percebem que as empresas também têm, muitas vezes, períodos melhores e períodos piores. As empresas, muitas vezes, conseguem dar a volta a esses períodos menos bons e recuperam. Mas é importante que os investidores estejam informados e acompanhem bem e percebam bem o que está a acontecer.